ele viu a igreja, Jerusalém, adulterada, prostituída, e ele teve uma visão terrível. Ele vê na porta do templo de Jerusalém uma imagem, e ele diz o texto: eu vi uma imagem que provoca o ciúme e a ira de Deus. Ele entrou por dentro da primeira porta, porque havia 12 portas dentro do templo, e que ele sai para uma delas, ele vê 21 pessoas chorando com ramo nas mãos, adorando o ídolo, um postiço chamado Tamuz, ou Tamus. E ele se sente o coração dilacerado. Isso é a igreja que adora outros deuses. Me perdoe, a igreja evangélica está se perdendo. Ser evangélico virou ibope. Ser evangélico agora dá ibope, dá prestígio. As pessoas nem convertem direito, já estão em cima do altar pregando. As pessoas nem aceitou Jesus, nem passou pela prova, nem foi moído na fornalha de Nabucodonosor. Que Jesus aceite para o crente, e ele já tem oportunidades depois. Envergonha o evangelho de Cristo na primeira aprovação. Crentes que participam da primeira e segunda Santa Ceia estão desviados. Falta do tanto de Jeová, falta alimento sólido de palavra, falta Jesus. Você que veio nos visitar não escandaliza não, aqui é todo dia desse jeito. Há uma vitória te esperando, querida. Há uma vitória para a sua vida. Há uma transformação de vida. Há uma página negra na sua história. Jesus pode fazer ela branca como a neve, mais pura do que o algodão. Há uma vida desfigurada na sua história. Jesus pode endireitar todas as coisas, mas só Ele, só Jesus, 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 Jesus. Ele é o único que tem poder e autoridade sobre todo nome. Todo principado se dobra perante o Senhor. Todas as coisas dessa terra se dobram perante o Senhor. Todo joelho confessa, toda boca confessa, todo joelho se dobra diante do Espírito. Chegou para nada folha. Se você está entendendo o mistério, meu filho, deixa essa palavra embaixo da tua alma hoje. Deus está te acordando para um compromisso sincero. Ai, eu baixei de provanai, me maçui que me astemi covas. O Espírito Santo traz poder, mas é Jesus que libera. Quando o profeta Ezequiel dá uma olhadinha, ele olha para dentro do templo, ele vê, o Espírito revela para ele, e ele chega todo com o coração dilacerado, impactado, machucado. O profeta Ezequiel vê uma parede, e o Senhorzinho fala: pega uma marreta e derruba, quebra. Eu vou te falar uma coisa, fica com raiva de mim não. Quem te ama, te exorta. Quem te ama, aponta os seus pecados para te ajudar a mudar. Quem te ama, não fica alisando você, porque depois vai você e ele lá para o céu, o Hades. Quem te ama, não deixa você permear as terras ímpias de Satanás. O Senhor estava levando um profeta, e Deus tem levantado homens de Deus para pregar a verdadeira palavra. São poucos, mas ainda tem. Deus botou uma marreta na mão de Ezequiel e quebra. Ezequiel despedaça a parede. O que ele vê? Ele vê 70 anciões. Estava agora no meio dos dentro do templo, querido. Eu estou falando de templo, eu estou falando do templo de Jerusalém, feito por Salomão, filho de Davi, onde o Senhor um dia desceu com glória, e a sua Shekinah encheu o altar, e o povo foi impactado com o poder dele, mas agora estava perdido. Estou falando da igreja. Que eu sou pastor, irmão, da igreja evangélica do Brasil. Eu estou falando do nosso meio. Eu estou falando de nós que estamos todos os dias na casa do Senhor e carregamos ídolos, carregamos coisas que não agradam a Deus. Estamos dentro da igreja, vivendo em pecado lá fora. Assim estava o templo de Jerusalém na época do profeta Ezequiel, quando ele quebrou, ele viu 70 anciões. Faz espanto. Os mesmos 70 que haviam sido levantados, a mesma geração dos 70 que havia levantado por Moisés dentro do areião do deserto para ser profeta no meio do povo e ajudá-lo a conduzir a igreja, estava prostituindo debaixo do templo. Nas partes profundas do templo estavam os ídolos, as imagens, os répteis, os ídolos, e aquilo falava: isso provoca o ciúme e a ira de Deus. Deus estava revelando para nós o tempo que se tornaria a igreja. Eu sei que essa palavra não é uma palavra de dar glória, eu sei disso, mas é uma palavra para você ver o tipo de adoração que você presta, o tipo de culto que você presta, o tipo de vida que você está vivendo, aonde você quer ir, quem é mesmo o seu Deus, o seu Senhor. Quem é o seu
Deus. Seu Deus pode ser o dinheiro, seu emprego, seu marido, sua esposa, seus filhos. Você só está aqui porque quer seu marido na mesa? Só está aqui porque quer ver Deus mudar a sua história? Meu filho, depois de uma prova vem outra, e sem Cristo você não vence. Quando o profeta vê isso, o Senhor fala: está vendo? É assim que está o meu povo. Olha para a igreja hoje. Você liga a televisão de manhã, culto. Liga de tarde, culto. Liga de noite, culto. Palavra. Mas nenhuma que te confronta. Nenhuma que sacode sua vida para uma mudança de Deus. Nenhuma para te endireitar, para mostrar a você que a salvação ainda é o melhor dom, o melhor presente que nós temos. Que a salvação ainda é tudo, porque tudo que você conquistar aqui embaixo vai ficar aqui embaixo. Tudo que você tem vai ficar aqui embaixo. Tudo que é da terra, fica da terra. E os crentes perderam a alegria de ser salvo, perderam a alegria de adorar a Deus, perderam a alegria de orar, perderam a alegria de ir para a igreja, se tornaram domingueiro. Crente domingueiro vai para o inferno domingo, porque crente tem que aprender a servir Deus todos os dias da sua vida. Deus não é um Deus só de domingo. Deus não é um Deus simples qualquer. Deus não é um poste hino e mais de escultura que você pode pôr dentro do bolso, dentro da carteira. Deus é santo, santo do santo, o Criador do universo. Ele é digno de toda honra, todo poder, toda glória, toda exaltação. Essa é a voz suíte, é base, é verdade. A minha oração é que Deus possa impactar e levantar uma geração de João Batista que tem coragem de pregar a verdade. Nós olhamos para a igreja hoje e vemos um culto de prosperidade sem vergonha. Aquela palavrinha, aquela teologia da prosperidade, de barganha, meu Deus, não é isso? Virá um castigo sobre a terra e sobre a igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que o juízo do Senhor começa pela sua casa. A palavra de Deus diz que o juízo do Senhor começa pela sua casa. E o texto diz: ai dos ímpios. É tempo de renovo, é tempo de avivamento, mas é tempo de mudança. Deus ainda tem uma vitória para te entregar. Deus ainda tem uma restauração para te dar. Deus ainda tem milagres para fazer na tua vida, mas Cristo tem Deus dentro. Seu centro é seu emprego? Seu trabalho? O centro da sua vida é o quê? Nós aceitamos Jesus, mas não convidamos Ele ainda para fazer parte de nossas vidas. Nós não temos coragem de entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor e deixar que Ele opere. Passar os vales da sombra da morte, mas esperando que Ele opere. Passar as noites mal dormidas, esperando que Ele faça um milagre. Passar as tribulações, as angústias, o sofrimento, a dor, os traumas, esperando que Ele faça um milagre, que Ele continue a operar. A igreja perdeu a esperança. A igreja perdeu o centro. Cristo. Jesus. O Filho do Deus vivo. E nós viemos para a igreja pelos motivos errados. Até para orar nós não falamos mais no nome de Jesus. Até para orar, irmão. Falei: Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai. Eu já passei por muitas dificuldades. E numa delas, eu não tenho medo nem vergonha de dizer, a provação é para contar a vitória. Nós elas, sozinhos, de madrugada, esperei que idade dormisse, todo mundo dormisse. Eu desci no segundo pavimento da minha casa, fui para o fundo do quintal. Peguei uma cadeira, botei uma de frente para a outra, joelhei em uma e falei: Jesus, senta aqui. Particularidade. Jesus, senta aqui. Eu preciso falar com o Senhor, o maior médico que eu conheço, o maior terapeuta. O que te entende não acusa você dos seus pecados, das suas falhas. O maior psicólogo que eu conheço. E eu, quando ele sentou perto de mim, eu comecei a falar para ele os meus pecados, meus traumas, minhas dores, minhas angústias, minhas fraquezas, e comecei a falar com ele. Comecei a falar com ele dos meus sonhos. Quando eu assustei, tinha mais de 2 horas e meia que estava orando, falando com ele. Aí eu entendi o texto. E Moisés falava com o Senhor face a face. Porque depois daquela oração ele fez isso com a minha vida. Ó.